a paz de Cristo nas nossas vidas. O ano de 2022 vai ficar marcado como o ano das grandes brigas, em especial pela internet. Uma palavra que há pouco tempo não era conhecida do nosso idioma, o português, mas que ficou famoso nesses últimos anos, que são as fake news. Fake news é colocar uma mentira sobre uma pessoa ou sobre um grupo, sobre uma ideologia, em especial sobre um partido político. A pessoa que se presta a espalhar notícias falsas, essa pessoa ela não está a serviço de Deus, mas ela está a serviço do outro. Quando nós estudamos a história das religiões, e nós estudamos a história de alguns países em especial, alguns países, eles criam rixas religiosas, e que o tempo passa e essas rixas, essas feridas nunca são cicatrizadas. A Europa sempre foi palco das lutas, das brigas religiosas, cristãos matando cristãos. Nos anos 80, até um pouco antes, nos anos 70, a Irlanda do Norte ficou marcada pela briga entre grupos cristãos. E até hoje, a capital, Belfast, determinado grupo religioso não pode passar pela rua que é do outro. A cidade continua dividida. E muitos teimam em fazer isso e sabem que é briga certa. Muitas vezes nós não percebemos o mal que é colocado para nós e nós achamos que isso são apenas informações. Esse ano, nas eleições, o Brasil foi dividido por cores. Aonde um partido ganhava era azul, aonde o outro partido ganhava era vermelho. Os problemas do Brasil não serão resolvidos colocando mapas vermelho, azul, verde, amarelo, seja a cor que for. Mas os problemas do Brasil será resolvido quando os cristãos se voltarem verdadeiramente para Jesus, para os seus ensinos, para a sua vida de paz, a sua vida de perdão. No Brasil nós somos especialistas em todas as coisas. Ninguém pode falar nada sobre qualquer assunto que nós criticamos, nós murmuramos, nós refutamos aquelas coisas, ainda que as nossas refutações, elas não estejam embasadas em nada sólido, apenas nas nossas opiniões. Nós somos especialistas em murmurar. A murmuração, a reclamação, ela faz parte da nossa vida, porque murmurar, reclamar, é para quem não está satisfeito com nada, muito menos com Deus. Nós não estamos satisfeitos com as coisas. E murmurar no linguajar caboclo é falar pelos cotovelos. E isso é uma coisa tão comum na vida da nossa sociedade. Quando Deus, Ele tirou o povo de Israel do Egito, e aquelas pessoas que estavam ali no Egito, Deus havia feito uma promessa a Abraão. Aquelas pessoas estavam ali em grandes sofrimentos. Mas depois que aquelas pessoas viram a mão de Deus tirá-las do Egito, pouco depois, elas estavam reclamando, elas estavam murmurando daquilo que Deus fazia. A murmuração faz parte do nosso caráter. Nós reclamamos dos filhos, nós reclamamos do cônjuge, da esposa, nós reclamamos do nosso trabalho, nós reclamamos das nossas vidas.
Nesse tempo de eleições, alguns amigos postaram vídeos aqui da região do Amazonas. E a maioria das cidades do Amazonas, nos anos 80, elas eram todas de madeira. Hoje em dia, os municípios, quase todas as casas já são feitas de concreto, de alvenaria, uma qualidade melhor. E aqui em Manaus, até nos bairros onde começam as invasões, as pessoas já começam levantando com tijolos e não levantando com madeira. Mas, entretanto, nós sempre achamos que a vida não está boa. Mas aquele povo que foi tirado do Egito, Deus, com a sua mão poderosa, quem é escravo comia o pior, quem era escravo comia sobras. Entretanto, na jornada, eles começaram logo a reclamar. E aqui no livro de Números, no capítulo 21, e no versículo 4 e 5, diz o seguinte: o povo de Israel perdeu a paciência com Deus, e começaram a se queixar, e começaram a dizer: por que nós não morremos no Egito? Por que Deus nos tirou aqui e nós comemos essa comida desprezível? Essa comida desprezível era o maná. O povo começou a reclamar que não gostava da comida, então Deus deu o maná. E aqui no Salmo 78, quando o salmista trata destas coisas, o salmista fala de uma forma poética, dizendo que o povo estava reclamando, mas no versículo 24 e 25 diz o seguinte: Deus fez chover dos céus o maná e lhe deu o pão dos anjos. Os israelitas comeram o pão dos anjos até se fartar. Veja que, para quem comia sobra, para quem nem comia, a pobreza faz com que as pessoas comam lixo. Entretanto, Deus está dando o melhor, mas eles dizem: eu não quero mais essa comida desprezível. Um reclamão, um murmurador, ele nunca vai estar satisfeito. Ele nunca vai estar satisfeito com a sua vida, nunca vai estar satisfeito com a sua família. O problema é que a murmuração, ela faz com que nós esqueçamos o bem que as pessoas fazem para nós. Nós esquecemos daquilo que as pessoas fazem para melhorar a nossa vida. E o murmurador, ele fica cego. Nós encontramos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 1, o escritor aos Hebreus assim diz, e o versículo 14: Deus coloca seres espirituais, que são anjos, mensageiros, enviados para cuidar daqueles que vão herdar a salvação. Então Deus coloca anjos para cuidar dos seus filhos. Mas quando nós murmuramos, nós reclamamos, nós não vemos esses anjos. E essas coisas, elas são extraordinárias, porque aqui já no versículo 1 do capítulo 13, o escritor diz o seguinte: cuidado, continue a amar com amor fraternal, e não se esqueçam de serem bondosos com os estranhos, porque alguns, fazendo isso, hospedaram anjos sem perceber. E quantas vezes nós, devido à murmuração, nós não vemos os anjos que Deus coloca nas nossas vidas? Quando eu meditava sobre essa mensagem de hoje, e eu fiquei pensando quantos anjos Deus colocou na minha vida. E essa semana eu pensei muito numa querida amiga que me indicou para o primeiro emprego. E que coisa extraordinária que aquilo ali mudou a minha vida. Uma amiga querida que me ajudou, e dali começou uma jornada muito melhor para mim. Deus coloca anjo para nos ajudar na nossa jornada. Aqui também lembrei dos meus colegas de quartel, meus amigos de quartel. A maior parte da vida foi feita ali. Aqui lembrei também dos queridos, da família, dos amigos queridos também, que nos ajudaram nos momentos mais difíceis da vida. A jornada, ela vai ser sempre dura quando você não percebe os anjos ou quando você murmura dos anjos. A vida, ela vai ser sempre difícil em qualquer situação. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. Não importa se você tem muito ou pouco saber.
Não importa se você é da classe A, da classe B, C, D ou E. Sempre haverá problemas, sempre haverão dificuldades. E sempre Deus também coloca anjos para cuidar de nós. Os anjos, eles estão com a gente nos nossos momentos alegres, nos nossos momentos difíceis. Mas muitas vezes nós não percebemos que Deus coloca essas pessoas ou esses anjos para nos ajudar. Uma palavra bonita do nosso português é a palavra gratidão. Mas é uma palavra difícil de se viver, de colocar em prática. A nossa natureza, ela não é programada para sermos gratos. Mas a nossa natureza, ela é programada para sermos egoístas, para sermos murmuradores. A murmuração, ela cega. Ela faz com que você não veja o bem que alguém faz por você. Por isso, eu quero dizer para você, não espere chegar ao próximo ano. Não espere chegar ao próximo ano para você mudar de atitude. Não espere chegar ao próximo ano para que você seja uma pessoa mais grata. Mas seja grata pela vida que Deus lhe dá. Seja grata pela família que Deus lhe dá. Seja grato pelas oportunidades que Deus lhe dá. Uma família que tem um murmurador, essa família não é feliz. Um casal em que um dos dois é murmurador, esse casal não é feliz. Os seus colegas de trabalho, eles não são felizes com quem murmura. Mas a gratidão é uma coisa difícil da nossa vida. Por isso, seja grato pelas coisas que Deus tem feito na sua vida. A murmuração, quando o povo estava no Egito, naquela caminhada depois no deserto, evidente que ali aproximadamente 2 milhões de pessoas. Nós tivemos todos os tipos de pecados ali. Mas nós encontramos muitas vezes, a maioria das vezes que nós encontramos, é a Bíblia falando que o povo murmurava. A murmuração também não agrada ao coração de Deus. Por isso, seja uma pessoa grata a Deus. E as circunstâncias difíceis, Deus sempre coloca anjos. E nós sempre crescemos, nós sempre saímos melhores das dificuldades. Que Deus nos abençoe. E que 2023 seja um ano de gratidão para você e para mim.